Você provavelmente está cansado de ouvir que emagrecer é só uma questão de força de vontade ou que basta comer menos e se exercitar mais. Também já deve ter ouvido que reposição hormonal causa câncer e já ouviu alguém dizendo que não vai muito na academia porque tem facilidade de ganhar massa muscular e tem medo de ficar muito forte? Pois bem, meu nome é Gabriela Toches, doutora Gabi, como muitos dos meus pacientes me chamam, e eu estou aqui para esclarecer, desmistificar muitas coisas e contar alguns segredos sobre a sua saúde. Começando por um segredo: emagrecer de verdade tem tudo a ver com hormônios. E esse é um dos principais temas abordados aqui no meu canal. Há mais de 10 anos trabalho com homens e mulheres que estão cansados de lutar contra o próprio peso. Pessoas que fazem dieta, se exercitam, mas o peso não cai. Mulheres que têm ciclos irregulares, acne, queda de cabelo, cansaço constante, libido baixa. Homens cansados, irritados, com insônia, pavio curto, disfunção erétil, com a libido de vida baixa. E sabe qual é o denominador em comum? Desequilíbrio hormonal. A boa notícia é que isso tem solução. Você já parou para pensar em quantos hormônios o seu corpo produz? São mais de 50. E o mais importante, cada um deles funciona como uma peça de um sistema extremamente inteligente. Alguns regulam o apetite, outros regulam o metabolismo, outros influenciam diretamente seu humor, sua energia, sua disposição e até a sua função sexual. Agora pensa comigo, se uma única peça sai do lugar, o sistema inteiro sente. Vou te dar um exemplo prático. A insulina é um hormônio responsável por organizar o destino do açúcar no seu corpo. Quando existe resistência à insulina, que muita gente tem sem saber, é como se essa chave parasse de funcionar direito. Resultado, o seu corpo passa a armazenar gordura com muito mais facilidade. E aí acontece algo que frustra muita gente. Você come parecido com outra pessoa, mas enquanto ela emagrece, você engorda. Isso não é falta de força de vontade, é biologia e não só a insulina. Os hormônios da tireoide funcionam como um ritmo do metabolismo. Se estão baixos, seu corpo desacelera, você gasta menos energia até em repouso. O caso do cortisol, que é o hormônio do estresse, quando fica cronicamente elevado, favorece o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, e ainda aumenta a vontade de comer alimentos extremamente calóricos. No caso, a testosterona em homens e mulheres está ligada diretamente à massa muscular, força, energia, libido. Quando ela está baixa, você perde músculo, desacelera mais o metabolismo. O estrogênio e a progesterona regulam muito mais do que o ciclo menstrual. Eles influenciam retenção de líquidos, sono, humor, fome e até onde o seu corpo tende a acumular gordura. Agora, junto a tudo isso, se os seus hormônios estão desalinhados, não é que emagrecer fica difícil, fica injusto. Porque você vai estar fazendo dieta, treinando, se esforçando, mas o seu corpo simplesmente não responde como deveria. Agora eu quero falar sobre um assunto que muita gente comenta, mas pouca gente realmente entende. As chamadas canetas emagrecedoras. Semaglutida, tirzepatida, essas medicações simplesmente explodiram nos últimos anos. Sabe por quê? Porque elas funcionam. Mas aqui vai um ponto que quase ninguém te explica. Elas não funcionam por mágica, elas funcionam porque atuam diretamente nos seus hormônios. Essas medicações atuam na saciedade, diminuem o apetite, melhoram o controle da glicose, ou seja, elas ajudam o seu corpo a fazer algo que muitas vezes ele não está conseguindo fazer sozinho. Por isso elas podem ser tão poderosas. Mas aqui no meu canal a gente vai falar de uma forma madura, sem tabu, sem julgamento, sem promessa milagrosa, porque a verdade é simples, existem pessoas que se beneficiam muito da medicação e outras que não vão precisar delas. Tem gente que consegue reorganizar o metabolismo com alimentação, treino, sono, e tem gente que precisa de um apoio a mais. Isso não é um fracasso, isso é tratamento. Agora tem uma coisa que eu faço questão de deixar muito claro. O problema não é usar a medicação. O problema é usar sem entender, sem ajustar a alimentação, sem cuidar da massa muscular, sem olhar o todo. Porque aí você até perde peso, mas não emagrece, não constrói saúde. O mais importante de tudo, não é normal você viver se culpando, achando que o problema é falta de força de vontade, preguiça, falta de disciplina. Na maioria das vezes, não é isso. É o seu corpo desregulado tentando sobreviver do jeito que dá. E muitas vezes os seus hormônios estão gritando por ajuda e você só nunca foi ensinado a escutar. Então, o que você vai encontrar aqui no meu canal?
Vou falar sobre equilíbrio hormonal da forma clara, sem jargão médico complicado. Vou explicar como seus hormônios afetam o seu peso, seu humor, sua energia, sua vida sexual. Falar um pouco sobre alimentação, não de forma restritiva, mas de forma inteligente, sobre movimento, sono, estresse, porque emagrecer não é só sobre comer menos, é sobre viver melhor. Eu vou trazer convidados, nutricionistas, psiquiatras, educadores físicos, para a gente conversar sobre os diferentes aspectos do emagrecimento e do equilíbrio hormonal. Porque o que eu acredito é na saúde multidisciplinar. Não é só o meu trabalho que vai te transformar, mas a combinação de profissionais que entendem o seu corpo e a sua mente. Vou falar também sobre as medicações, quando usar, como usar, o que esperar, quais são os efeitos colaterais, como lidar com eles, sem julgamento, sem tabu, porque muita gente está usando essas medicações sozinha, sem acompanhamento, sem saber o que está fazendo, por medo do julgamento. E aqui vamos desmistificar tudo isso. Agora deixa eu te contar um pouco sobre mim. Há mais de 10 anos eu trabalho com endocrinologia e nutrologia. Passei por várias formações, cursos, especializações, mas o mais importante que eu aprendi foi ouvindo os meus pacientes. Cada pessoa que chega no meu consultório com uma história diferente, um corpo diferente, um desafio diferente, eu aprendo que não existe uma solução única, existe solução personalizada. Eu também passei pelas minhas próprias lutas. Também tive períodos em que me sentia desconfortável com o corpo, em que os meus hormônios estavam desalinhados. E essa experiência pessoal me presenteou com um olhar diferente para as histórias dos meus pacientes. Um olhar do tipo, eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso e eu sei como te ajudar. Não é só teoria, é empatia. É saber o que é acordar cansado, mesmo tendo dormido 8 horas. É saber o que é fazer dieta e não conseguir perder peso. É saber o que é olhar no espelho e não reconhecer a si mesmo. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a entender o seu corpo, os seus hormônios e para te orientar na melhor rota. Não a rota que a sociedade quer que você siga, a rota que faz sentido para o seu corpo, sua vida e os seus objetivos. Então, se você está cansado de lutar contra o seu corpo, se quer entender por que emagrecer é tão difícil para você, se você quer falar sobre hormônios sem tabu, sem julgamento, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Aqui vamos conversar de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, eu vou postar conteúdo toda semana e deixe nos comentários qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é emagrecimento ou equilíbrio hormonal. Qual é a pergunta que você gostaria que eu respondesse? Porque esse canal é para você. Vamos juntos nessa jornada de entender os nossos corpos, equilibrar os hormônios e viver de forma mais leve, sem culpa, sem julgamento, só com orientação médica de verdade. Até o próximo vídeo.